Perfeito, tá gravando. Bom, vamos lá então. Boa tarde a todos. Com imensa satisfação que damos início aí à nossa segunda jornada de negócios de curso de tecnologias, administração, ciências contábeis do Unisagrado. E este evento é um espaço privilegiado de aprendizado, troca de experiências, né, reflexão sobre os desafios e oportunidades que o cenário contemporâneo nos apresenta. O tema que nos inspira nessa edição é Gestão de Pessoas, né? 4.0. Como engajar, reter e desenvolver talentos em um mundo de transformação. Então, é de extrema relevância, né? Vivemos uma era marcada pela inovação, pela tecnologia e por mudanças constantes, onde as organizações precisam ser cada vez mais ágeis e humanas, e ao mesmo tempo. A grande questão que se põe é: como valorizar as pessoas que são o coração de qualquer negócio em meio a tantas transformações? Então, para nos conduzir nessa reflexão, temos a honra de receber a professora Ítala Garcia, profissional renomada, cuja experiência e conhecimento certamente irão enriquecer nossa compreensão sobre os caminhos da gestão de pessoas e o papel estratégico dos líderes de equipes nesse processo, tá? Aproveito esse momento para expressar minha gratidão ao professor Danilo, coordenador do curso de tecnologia, pelo apoio e dedicação que tornam esse evento possível. Professora Nirav, nossa diretora-geral de AD do Unisagrado, pelo incentivo constante à construção de iniciativas acadêmicas inovadoras e transformadoras. Que essa jornada seja, acima de tudo, um espaço de inspiração, de diálogo e de construção coletiva de saberes. Desejo a todos uma excelente tarde para que possamos sair daqui fortalecidos, com novas ideias e perspectivas para aplicar em nossa trajetória pessoal e profissional. Muito obrigado. Ítala, quer falar alguma coisa, Danilo? Muito obrigado, Geraldo. Obrigado pelas palavras. Agradeço você também, a professora Nirav também, né, pela oportunidade da gente realizar esse evento. Agradeço também a Ítala, né, pela disponibilidade. Já agradeci anteriormente, agradeço novamente pela disponibilidade, e pela troca de conhecimento. Desejo a todos também um excelente evento e vamos, começar então. Ítala. Pessoal, boa tarde. Obrigada, professor Geraldo. Obrigada, professor Danilo, aí, que tive o prazer de conhecer hoje. É uma honra estar com vocês e que esse momento seja uma troca de experiências, né? Eu já tive do lado, né, de vocês aí, do lado acadêmico. Hoje a minha jornada é um pouco mais voltada, né, aos laços empresariais, e aí a gente vai criando bagagem, né, até trocando uma ideia aí com o professor Geraldo, né, para mim ele é G, tá, gente, que, né, G, passou, né, um bom tempo aí, então, o que trazer para vocês nesse momento? E aí eu separei algumas coisas para a gente refletir, tá? Gostaria de compartilhar minha tela, posso compartilhar, professor? Tá aí? Pode sim. Deixa eu ver se eu inicio aqui, se eu consigo pegar. Aparece para você o compartilhar? Aparece, tá? Ah, Vamos ver se legal. abriu. Abriu? Isso, perfeito, abriu. Perfeito? Então vamos lá. Pessoal, como o professor Geraldo disse, eu me chamo Ítala e estou nessa jornada do RH há quase 20 anos aí de mercado. Toda vez que eu vim trabalhando com RH, tá?
já tive aí com os laços acadêmicos, né? Fiquei 15 anos na docência, faz um ano que eu estou nesse sabatismo aí do lado acadêmico, mas a gente nunca perde, né, a veia e tudo mais. Eu sou formada em administração pela FMR aqui no interior de São Paulo, aqui em São Manuel, pertinho, né? E fiz gestão de pessoas na Uninove também, tá? Hoje eu estou fazendo um aprimoramento na área de psicologia organizacional, porque é a área que eu decidi seguir, né? E tocar minha carreira aí, porque é onde o amor desperta. E aí eu vim falar um pouquinho para vocês do desafio. Eu lembro que o dia que o Geraldo me falou assim, vamos falar de gestão de pessoas 4.0, engajar, reter talentos, e é o grande desafio do momento, tá? Hoje, se vocês... eu já vi ali, a Patrícia citou que ela trabalha na área financeira, né? E quando a gente está dentro de uma área voltada a RH, hoje a maior dificuldade nossa é ter um profissional das antigas, que eu digo, que é aquele que casava com a empresa e ficava aí, né? Por anos. Hoje é muito difícil você escutar assim, faz 30 anos que eu trabalho neste lugar, faz, né, 25 anos que eu trabalho neste lugar. E isso hoje é perfil, tá? Primeiro ponto aí é o perfil. E aí, quando a gente fala de gestão de pessoas 4.0, o que vem à cabeça, né? O que é esse número? Nada mais é do que a gente se atualizar às tecnologias e às novas ferramentas de mercado e se adequar a isso. E aí, com essa moçada, né, com esses profissionais, com esses jovens que estão aí entrando no mercado de trabalho, como que é engajar, reter e desenvolver esses talentos? Nosso mundo se transforma todos os dias. E aí eu trouxe para vocês alguns pontos aqui, ó, importantes, tá? Que a gente vai lidar. O primeiro deles, gente, são 3 pensamentos, tá? Que eu trouxe para vocês. O primeiro deles é como engajar os profissionais em um cenário de inovação e transformação tecnológica. Resumindo, isso é o 4.0. A inovação e a transformação tecnológica, ela é constante, né? Hoje eu recebi várias informações, e aí eu não sei se vocês têm acompanhado, sobre o iPhone 17, né? Que está aí no mercado. Então, assim, está obsoleto, não está? Como o mercado de produtos inova, o mercado de pessoas também inova, né? Então, assim, se inovou um produto, você pode ter certeza que vai inovar uma tecnologia, que a gente vai ter novos desafios no mercado. Segundo ponto, todo esse processo tecnológico gera um processo de automação. Se está automático, como a gente valoriza as pessoas no meio dessa automação? E aí vem o que a gente chama de estratégias de RH ou o papel do RH estratégico. E por último, reter talentos, né? No mundo conectado, desafios e oportunidades. Hoje, nós temos pessoas que nos respondem através de uma inteligência artificial. Isso vai voltar atrás? Tá? É o que eu pergunto aí para vocês. Como que vocês têm lidado, né, nesse momento com os desafios e as oportunidades no mercado que muitas vezes a inteligência artificial, o Google, sabe mais do que o profissional que está ali, que estudou, que leu livros, né? que frequentava bibliotecas. Hoje é tudo muito tecnológico. E aí, eu queria perguntar para vocês se vocês já viram essa imagem. Quem já viu essa imagem? O que nós temos aqui? Uma imagem muito comum dos 7 anões. Isso. Gente, isso aqui, para quem já foi meu aluno, para quem é meu colega de trabalho, sabe muito bem que é uma das imagens que eu mais gosto no mundo encantador aí dos desenhos animados. E por quê? 7 anões, Mestre, Dengoso, Soneca, Atim, Feliz, Zangado e Dunga. Ou seja, o mestre, um líder do grupo,
e ele é considerado sábio. Dengoso, o tímido da história. Soneca, aquele que tem a preguicinha, está sempre com sono. O Atim, podemos chamar que é o que está sempre doente, entre aspas, e puxa o grupo para isso, porque quando ele espirra, todo mundo espirra, né? O feliz, aquele que é otimista, que encanta, que tem bom humor. O zangado, o irritado, o mal-humorado, aquele que nunca está disposto a nada. E o dunga, numa versão um pouco mais atualizada, aquele que não fala. Se nós formos pensar em uma equipe de trabalho, eu traduzi uma equipe inteira. Já trabalhou com o Zangado, com o Soneca, com a Tim. Se vocês forem pensar aí no colega de trabalho de vocês, vocês vão começar a colocar nome aí na minha imagem, né? Depende a equipe, tem 2 zangados, né? Tem. E eu posso melhorar aí seu comentário, professor Danilo? Nós podemos ser os 7 personagens? Sim. Dependendo do dia, dependendo da fase do mês, dependendo das dificuldades. Tem dia que a gente está louco da vida, tem dia que a gente não dormiu bem pelos problemas de casa, e assim vai, tá? Então, é desafiador, tá, gente? E uma simples imagem traduz as pessoas, né, os perfis de pessoas que a gente encontra dentro da empresa, e é esse perfil que a gente tem que desenvolver, reter, né, e manter dentro do nosso mercado. São eles que movimentam o nosso dia a dia, com as suas particularidades. Nem sempre o que é bom para um é bom para o outro, tá? E aí eu venho trazer para vocês quais são os desafios que a gente encontra e como a gente vai desenvolver e reter esses talentos. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, né, a primeira forma de você reter um talento, de você desenvolver um talento, é inspirar pessoas, tá? Pessoal, e aí eu gosto muito dessa nuvem de palavras aí, porque ela nos faz pensar um pouquinho, tá? Como eu inspiro pessoas hoje? Será que eu sou uma influência? Será que essa influência ela é positiva? Ela é negativa? Como que as pessoas me veem? E ali tem várias palavras, né? Fé, simpatia, sinceridade, bondade, criatividade, gentileza. O que a gente busca hoje dentro das empresas? E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu não sei se vocês já leram um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se não leram, coloque aí na listinha de vocês, vale a pena, tá? Por quê? Porque inspirar pessoas nos faz buscar por uma comunicação melhor. Como que está a comunicação de vocês hoje, tá? E dentro da área de pessoas, a comunicação ela precisa ser clara, objetiva e convincente. Se a gente não se comunicar claramente, né, e ter esse pilar de transparência no comunicar, é a primeira falha que nós estamos cometendo com o próximo, porque ele não vai entender e vai ter ruído nessa comunicação. E ruído na área de gestão de pessoas é um ponto negativo. Tá? Começam as críticas, eu não entendi direito, eu não fiz porque não me explicaram, né? E é a vivência do nosso dia a dia, a gente enxerga muito assim. Segundo ponto, para a gente inspirar pessoas, a gente precisa melhorar as nossas relações interpessoais. Hoje é muito comum, até mesmo pela imaturidade dos jovens no mercado de trabalho, as pessoas mais velhas não têm isso, e aí, mais para frente na minha apresentação, eu chego nos 35 mais, tá? E a gente fala um pouquinho sobre isso. Como que as minhas relações interpessoais hoje me levam para cima, tá? Me trazem bons resultados, me influenciam de forma positiva, né, levam para um bom caminho. E aí, paralelo a isso, eu vou colocar para vocês assim, me faz reclamar menos, né? Hoje, até a gente enxerga muitos memes, né, que nos faz refletir, né? Tudo tem um porquê.
E se vocês repararem, a cada 10 pessoas em volta de vocês, o porquê, vamos por aí, 70% é sempre negativo do que positivo. Então, assim, se tiver uma cobrança de uma falta de atividade e tudo mais, sempre vem uma justificativa se antecipando, né, a esse ponto de insatisfação ou de reclamação antes de assumir o erro e seguir em frente, tá? Então, como está sendo a minha transparência e a minha... o meu comprometimento, né, dentro desse mercado? Como é que eu estou inspirando essas pessoas, né? Quem inspira faz ficar, tá? Um ponto muito importante que hoje não existe mais é chamar a pessoa pelo nome. Eu vejo muita gente assim, ô coisinha, ô florzinha, ô meu coração, ô vem aqui, tá? Isso é inadmissível, gente, no RH. Se você tem amizade com a pessoa, você tem um apelido para ela. Eu até usei aqui, para usar de exemplo, né, o professor Geraldo, eu chamo ele de G, mas é uma abreviatura do nome dele, tá? Então, assim, cuidado com isso, porque na linha que a gente vai inspirar a pessoa olha para a gente com aquele, né, fala, nossa, tenho algo diferente nessa pessoa que me encanta, que me faz, né, seguir em frente e tudo mais. Outro ponto muito importante aí nesse meio, né, da retenção de talentos e tudo mais, é a praticidade. Quantas vezes a gente tem a prática de dificultar ao invés de facilitar, tá? As coisas são simples, gente, né? Às vezes os problemas, a solução está na nossa frente, mas nós temos o poder de dificultar e não de facilitar. Vamos ser práticos, né? Vamos agir com inovação, com agilidade, né? Hoje a gente fala no RH de metodologias ágeis, que trazem resultados para a gente, claros, objetivos e positivos. Tragam para vocês ferramentas que facilitem, tá? E a tecnologia hoje nos traz isso de forma fácil até mesmo de lidar. Existem sistemas, existem ferramentas, existem até formas de acessos a redes e tudo mais, que dão uma vertente prática para nós. Nós, e ao invés de usarmos o nosso conhecimento para engajar, a gente está lá só dificultando as pessoas. E por último, e não menos importante nessa linha, nós precisamos desafiar pessoas, tá? As pessoas que são desafiadas, desafios bons, tá? As pessoas que são desafiadas, elas conseguem trabalhar melhor, elas conseguem pensar melhor, nós precisamos fazer as pessoas pensarem. Por quê? Porque os desafios nos trazem resultados. E todo resultado, ele é motivador, né? Quando a gente desafia a pessoa, a gente estimula, né, dentro dela a motivação, né? E a motivação, a gente sabe que ou ela vem de dentro para fora, ou a gente não consegue colocar, tá? E uma pessoa motivada vai querer trabalhar com a gente, vai querer fazer mais, vai querer, né, estar ali, né, cada dia mais e tudo mais. E aí, depois dessa colocação, eu faço uma pergunta para vocês, tá? Como desenvolver a gestão de RH mediante a tudo isso? E aí eu trouxe 2 exemplos desta semana, né? Um da semana passada, vamos lá, e outro dessa semana, que eu acredito que são grandes desafios de RH que o mercado está vivenciando. Primeiro foi a volta da Embraer no 100% presencial. Vocês viram isso? Vocês acompanharam essas notícias? Como que as pessoas receberam essa notícia? Quando o RH foi lá e publicou, a partir da data X, eu não vou me recordar a data,
nós voltamos 100% presencial. E aí? Primeira coisa que a gente viu na maioria dos comentários no pós-notícias deles foi profissionais protestando e resistentes. E aí, ninguém se preocupou com o lado da empresa, que a Embraer só voltou com o presencial porque ela precisava fortalecer o espírito de equipe e ter uma comunicação mais ágil. Por quê? Gente, pessoas no mesmo ambiente de trabalho se comunicam mais e facilitam o que a gente chama de tomada de decisão assertiva. Ela é muito mais rápida, ela é muito mais assertiva. Só que ninguém pensou no lado da empresa, todo mundo pensou na comodidade que estava o home office, tá? Aí, paralelo a isso, semana passada, notícia em todos os jornais aí, empresariais, eu vi, a primeira vez que eu li sobre isso foi na Folha de São Paulo da semana passada, que o Itaú teve 1.000 demissões. Vocês leram sobre isso? E aí, por quê? Por que ele demitiu? Porque as horas de trabalho de home office eram computadas indevidamente. A pessoa abria lá o home office, batia o ponto, ia fazer as atividades, ia postar nas redes sociais. Teve um repórter que tratou como uso indevido da liberdade. Como que nós, gestores de pessoas, né, gestores trabalhando em grandes instituições, podemos nos desenvolver em um mundo de transformação? Nem tudo, gente, que eu falo, que eu faço, está certo, tá? Mas aí eu preciso me colocar no lugar da empresa, sendo um RH, um business partner, né, dentro dessa linha. E aí eu falo para vocês o seguinte: o que as empresas esperam de tudo isso? Primeiro ponto que as empresas esperam são sempre os indicadores satisfatórios. Ítala, quando você fala de indicadores, o que vem aí na tua cabeça? Vem turnover, vem absenteísmo, vem uma escala de trabalho legal, vem o número de horas, né, extras ou o banco que essas pessoas falam, tá? Então, assim, todos esses indicadores têm que estar dentro do parâmetro, tá? O CAGED é uma forma aí da gente se parametrizar, né, dentro do contexto. Segundo, que essas pessoas que estão lá precisam trazer resultados mais lucrativos para a empresa, tá? Essas pessoas precisam ir trabalhar sempre mais motivadas. E o último, o nosso ambiente de trabalho precisa estar harmônico, gostoso de trabalhar e tudo mais. Tem um segredo, gente? Qual é o segredo? Se fosse para eu falar aí com vocês hoje, qual seria o segredo de tudo isso? E aí, eu vou contar para vocês, né? Até tinha pedido permissão para o Geraldo para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, tá? Sabe qual que é o segredo? O primeiro deles, gente, é a gente se antecipar, tá? E depois eu trago isso até lá na solução, é a gente se antecipar aos acontecimentos de mercado. Hoje, isso eu também não descobri da noite para o dia, tá? O que eu vou contar para vocês. Foram anos aí pesquisando, entendendo, até que eu cheguei a uma diretoria parceira, porque isso também precisa partir da empresa, a empresa precisa querer. Então, vamos lá. Para a gente ter indicadores satisfatórios, nós precisamos ter profissionais felizes no ambiente de trabalho. Para você estar feliz, você precisa estar dispensando horas trabalhadas na empresa, mas também no seu momento de folga, de lazer, né, junto com a tua família, você estar 100% lá focado. E aí hoje, eu não sei aí onde vocês trabalham, né? Qual que é o meio, eu vou puxar a sardinha um pouquinho para a indústria, que é da onde eu venho, tá? Então, hoje na indústria, gente, nós focamos aí o mínimo de jornada de 44 horas semanais, para não dizer para vocês que a gente estende as 2 horas por dia e a gente atende o celular e passa o WhatsApp de final de semana, tá? Essa é a realidade hoje, né?
O pessoal trabalha. A maioria das jornadas de trabalho e a maioria das dificuldades de mercado hoje está numa mão de obra um pouco mais operacional, um pouco mais chão de fábrica, tá? E essa é a maior dificuldade nossa hoje, reter talentos em operação, porque hoje a maioria dos contratos de grandes gestores, ele é híbrido, tá? E isso é uma realidade na empresa. Então, são pessoas aí que têm um vínculo, mas ele tem um PJ e ele consegue prestar serviço em outros lugares, ele consegue ter um horário mais flexível. Agora, o famoso CLT, o famoso registrado, né, que a gente precisa ter um olhar especial. E aí, estudando o mercado, estudando escala de trabalho, né? Hoje, se a gente olha assim, as mais famosas, 5x2, 6x1, 6x2, tá? Como é que eu consigo ter tempo livre trabalhando no modelo 6x2 rotativo? E eu não estou falando de empresas longe de nós, não, tá? Aqui na nossa região, nós temos Duratex, tá? Nós temos Bracel, né? Aí tá mais perto de vocês do que de mim. Então, assim, e trabalha num 6x2. Então, você trabalha 6 dias seguidos, independente de sábados, domingos, feriados e folga 2. A sua folga cai numa segunda e numa terça, os seus filhos estão na escola, sua esposa está no trabalho. Eu estava conversando com uma equipe da Dexco, eles estão com escala Marshall, onde você trabalha 4 dias de dia, 3 dias à noite, depois se folga 2. E aí eu conversei com um profissional de RH que tem a esposa trabalhando na escala Marshall, ele falou assim, eu fico de 8 a 12 dias sem ver a minha esposa. Quando a gente começa a conversar com esse tipo de pessoa, a gente começa a pensar, o que fazer? Isso vai reter talento? Não vai, gente. Porque a pessoa vai se cansar. A gente não vai ter um ambiente harmônico, a gente não vai ter pessoas motivadas. A motivação dessa pessoa vão ser boletos, não é isso? Eu preciso pagar e eu preciso seguir. Então, hoje, tudo que eu estou falando para vocês, homologado, bonitinho, tá? Nós conseguimos aprovar uma escala 4x4. Já escutaram falar? Hoje, os profissionais trabalham 4 dias e folgam 4. Então, eles têm tempo para estudar, eles têm tempo de ir para passear com a família e tudo mais, tá? O outro modelo, 4x3. Olha que sonho. Falei que eu estou brigando agora porque eu também quero. Você trabalhar de segunda a quinta e folgar sexta, sábado e domingo, e mais uma equipe trabalhando de terça a sexta, folgando sábados, domingos e segundas. Isso não é sonho? Mas isso pode virar realidade. Isso foi depois de muito estudo, tá, gente? Depois de quase 3 anos de estudo, nós conseguimos implantar. Desde maio desse ano, tem sido um sucesso onde eu trabalho. Tenho dado várias palestras para empresas parceiras, ajudando eles a redigir o termo, né, para as outras, para as ações sindicais, né, para votação e tudo mais. Então, existe sim um modelo de trabalho ideal. Só que, Ítala, isso é engessado? Não, isso não é engessado. Vocês precisam entender qual é a realidade do público de vocês e qual é a necessidade do produto que vocês trabalham, do modelo, né, daquilo que a empresa vende para você, né, vende no mercado e trabalha, né? Então, assim, hoje eu trabalho numa necessidade de empresa de 24 horas, tá? Então, assim, a empresa funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, de segunda a segunda, né? Não tem folga. Só que eu preciso de profissionais felizes e adaptados nesse modelo. Então, a troca da escala, a troca da jornada de trabalho foi um dos vertentes aí que nos trouxe positivo. Ah, mas e aí? O que vocês sentiram com isso? E aí que eu consegui reduzir o turnover em 92% e o absenteísmo em 80%. Quando eu falo de absenteísmo, gente, eu falo de todo absenteísmo, tá? Desde um simples atestado até faltas injustificadas, tá? E quando eu falo de turnover, os dois, tanto demitir quanto pedidos de demissão, que tem sido maior,
tá? Por quê? Porque a oferta de mercado está muito alta. Então, e hoje as pessoas estão indo embora por R$50, e isso é literalmente verdade, tá? Me procurou um profissional outro dia, ele falou assim, viu, é meu sonho ir para a empresa X. Eu falei, então vai, né? Se é seu sonho, vai seguir o seu sonho. Ele falou assim, você me ajuda a ver quanto que eu vou ganhar mais? Gente, de carteira, tudo mais, era um valor considerável. Só que daí, a hora que descontava, quanto mais a gente ganha, mais imposto a gente paga. A hora que descontava os impostos, a diferença do líquido que ele ia receber deu R$42, tá? Eu consegui segurar? Eu não consegui segurar. O que eu consegui foi 6 meses. Quando ele completou 6 meses e um dia depois, ele ligou pedindo para voltar, tá? Por quê? Porque não valia a pena, tá? Outro ponto que a gente precisa pensar na retenção de talentos não é só o horário de trabalho, é o quanto a gente oferta de treinamento. Reter talentos, gente, é treinar, tá? Nós precisamos incentivar as pessoas a se tornarem profissionais melhores, tá? A nossa escala veio atrelada não só a um processo de descanso, né? Veio a tempo para você estudar. Porque eu admiro vocês, tá? Aí que trabalham o dia todo e à noite para frequentar uma faculdade, para estudar e tudo mais, tá? Então, assim, nós precisamos ofertar condições dos nossos funcionários terem uma formação melhor. E aí eu divido essa formação em 3 pontos. Uma formação profissional, tá? Que para a área da indústria a gente utiliza muito Senai e afins. Uma formação profissional de vida, uma faculdade, tá? Então, hoje vocês estão aí, né? Vocês estão participando dessa jornada por serem alunos de um curso e tudo mais. E independente de presencial ou EAD, a gente precisa ter disciplina, porque o EAD também exige disciplina de estudar, de fazer, de parar, né? De seguir em frente. E em terceiro ponto, gente, é um treinamento de vida, tá? Por quê? Porque se eu tenho tempo de estudar, eu me torno um profissional melhor. Quando eu estudo, eu já melhoro a comunicação, eu já melhoro o meu networking, que eu conheço outras pessoas, eu melhoro a minha rede de relacionamentos, eu construo mais conteúdo. Pessoas com essas vivências trazem resultados mais positivos para a organização, tá? Então, nós precisamos pensar em tudo isso. E aí, uma empresa que oferta tudo isso, né? Um mercado que a gente tem, e aí vocês podem virar assim e falar assim, Ítala, mas por que você está falando tudo isso, né? Eu estou falando tudo isso, gente, porque isso é o papel nosso como RH. Isso é ser estratégico, né? É trazer aí o mercado e ser. Hoje, o que a gente fala aí do business partner é você ser o parceiro da sua gestão. Tá? Então, é ser assertivo nisso tudo. Tá? E com tudo isso rodando, né? Então, assim, a gente reduziu o absenteísmo, a gente treinou pessoas, a gente reduziu o turnover, a gente melhorou a escala de trabalho, a gente consegue um ambiente com um clima super agradável para se trabalhar, tá? Então você está falando que nunca mais vai ter problemas? Não, não estou falando isso. Eu estou falando para vocês que, vamos dizer aí, 90% do tempo eu tenho formas de condução de trabalho muito mais adequadas, tá? Esses dias eu escutei de uma profissional falando para outra, tá? É uma pessoa assim que acha pelo em ovo, sabe? Pega tudo reclama, tudo olha pelo lado cheio do copo e não pelo lado vazio, ainda que a gente vai ter oportunidades. Aí uma colega de trabalho virou para outra e falou assim, ô amiga, vem cá, para de ficar criando problema onde não tem. Olha para o ambiente que você está e fala assim, que gostoso estar aqui. Porque aqui a gente tem problema, mas as formas de solucionar são fáceis, são legais, são boas, são gostosas, tá? Para a gente seguir dentro dessa jornada, desse parâmetro de trabalho. E aí, lá no começo, eu falei para vocês que eu ia falar dos 35 mais.
que é a nova tendência de mercado também, que é o que vem nos ajudando a reter talentos. Pessoal, hoje existem campanhas de contratação, e isso a gente vê através de LinkedIn, através de grandes empresas, da contratação de pessoas mais maduras no mercado. Ah, mas olha, a Embraer, por exemplo, é uma indústria que não contratava pessoas com mais de 35 anos. E o maior índice de demissão de algumas empresas são as pessoas, né, 40 mais, 35 mais. E hoje é o contrário. Por quê? Porque a formação dessas pessoas é uma formação de fidelidade à empresa, né? Eles trazem uma expertise, eles trazem uma bagagem de um pouco mais de responsabilidade. Então, eu vou pensar 2 vezes antes de ir embora, antes de trocar a empresa por R$ 42 líquido, tá? Eu vou pensar antes de cometer um ato inseguro, tá? Dentro de uma empresa. O quesito responsabilidade conta muito dentro desse ponto, tá? Então, assim, só aqui eu trouxe para vocês várias vertentes do que a gente pode fazer para reter talentos e tudo isso na prática, tá, gente? Tudo isso falando aí do segredo, não tem muito segredo, é fazer o arroz com feijão bem feito dentro do que aquilo a gente pode. E a gente pode ainda acrescentar as tecnologias que vem vindo, que é o 4.0. Então, para a gente ser 4.0, o que a gente precisa fazer? Primeiro, antecipar-se às necessidades de mercado e às tendências de mercado. Tá? É a primeira coisa que a gente faz. Opa, o mercado está indo com milho, eu já estou voltando com o bolo de fubá pronto. Estudem isso, analisem, né? Sigam empresas legais, leiam, né? Conteúdos que fazem vocês se espelharem em empresas que mostram as tendências, que mostram os modelos de negócio e veja como que isso se adapta no seu, tá? Então, a primeira coisa, assim, quando a gente se antecipa as necessidades e as tendências, a gente está sempre um passo à frente de mercado, tá? Segundo, promovam um espaço, gente, colaborativo. Eu acho que nunca teve na moda, né? Mas hoje muito menos aquela coisa de você engessar processo, de você não delegar, né? A gente via muito não o delegar, mas sim o delargar. Ah, já que você quer fazer, então faz do seu jeito, né? Então, criar esse ambiente colaborativo é muito importante para o bom andamento da organização. Terceiro, isso aqui tem sido deixado de lado, eu vou pedir para vocês, por favor, não deixarem de lado. Atentem-se à cultura e aos valores da empresa, tá? Gente, por que a cultura? Porque a cultura, ela vai ser determinada por quem manda ali, né? Acho que é a palavra que mais traduz, mas assim, é a gestão que idealizou esse projeto. Então, eles trazem, né? A cultura fala muito de sangue mesmo, é aquilo que eles acreditam, né? Que ganharam, que eles deram o sangue para ter. Independente se seja uma empresa familiar pequena ou uma grande empresa, uma grande sociedade aí, né? Todos eles têm uma cultura implantada. Valorizem isso, deem valor, né? E passem isso. Vivenciem a cultura da empresa. Isso vai ser muito mais fácil de vocês identificarem as necessidades e criar o espaço colaborativo. E o outro ponto, gente, são os valores. Tenham muito claros. Quem sabe hoje decore salteado o valor da empresa onde trabalha, tá? O valor é um dos 3 pilares, tá? Tá atrelado à missão e à visão da empresa, porém, os valores é a chave, né? A ferramenta mais ligada às pessoas, tá? Então, hoje, vou falar para vocês assim, da empresa onde eu trabalho, do grupo onde eu trabalho, o primeiro valor é gente, são as pessoas, tá? Aí, comprometimento, responsabilidade, qualidade, segurança e alegria, tá? Então, assim, quem tem isso na veia? Quem tá ali, né? E aí, quando se depara com um problema, não vai pensar que aquilo está contra o que a empresa acredita,
Tá? Então, nós precisamos seguir os passos da empresa que, né, nos defende aí no mercado onde nós estamos colocados. Garantam a transparência desde o início do processo seletivo até as rotinas diárias. Gente, eu tenho me deparado com processos seletivos onde o entrevistador ou o mediador ali, né, o recrutador, ele inventa uma fantasia que não existe. E aí, quando o funcionário acredita naquilo e vai ser aceita, né, as condições da vaga e tudo mais, a hora que ele chega na empresa, ele olha assim e fala, gente, isso aqui é uma farsa, né? Não era assim, não foi isso que eu sonhei para mim, não é isso que eu quero, e aí a gente erra, né? Desde a contratação. Se eu errei na contratação, não adianta eu tentar treinar, desenvolver, falar para ficar, porque não vai ficar, tá? Não adianta. Então, sejam claros, sejam objetivos, levem o que a empresa realmente precisa. Aí sim vocês vão ter uma pessoa ao lado de vocês que vai ficar independente das dificuldades, tá? Treinem. Aprender a aprender é tendência que não sai de moda, tá? Então, por mais que eu já saiba, eu vou aprender de novo, porque tem reciclagem, tem novas tecnologias, tem novas ferramentas, tem novas vertentes aí dentro do mercado, e isso não sai de moda, tá? Apoie e estimulem os seus líderes. Os líderes, gente, precisam de apoio e nós precisamos ser facilitadores. Em várias empresas eu já vi a liderança com dificuldade, às vezes o perfil da liderança também é um pouco mais difícil, porque nós temos o mestre. Nunca se esqueçam da fotinho que eu postei lá na primeira, tá? Os 7 anões está lá. Eles têm um mestre. Naquele momento, o mestre deles é sábio, tá? Mas nem sempre os mestres da empresa onde vocês trabalham, do local onde vocês estão inseridos, são sábios, né? E nós precisamos ser mediadores, ser facilitadores dessa situação. Tudo bem? Sim? Pessoal, para a gente fechar, eu acho até que o meu tempo está acabando aí, né, professor? Tá excelente, Ítala. Eu tô aprendendo muito aqui, vários insights. Vamos lá, só para gente finalizar. Gente, isso aqui não fui eu que criei, tá? Eu vi no meme de internet e eu achei fantástico. E aí, eu quero propor para vocês. Vamos ler isso aqui, ó. Primeiro, preguiça destrói ambição. Raiva destrói sabedoria. Medo destrói sonhos. Ego destrói crescimento. E dúvida destrói confiança. Tudo bem? É isso mesmo? Se a gente for pensar, nossa, se eu estou com mais preguiça, eu não avanço. Se eu estou com raiva, eu ajo sem sabedoria e acabo metendo os pés pelas mãos. Se eu tenho medo, eu deixo meus sonhos passarem em branco. Se o meu ego está muito aflorado, quanto mais ego aflorado eu tenho, menos eu vou crescer, porque eu já me acho, né, o super poderoso. E quando eu estou em dúvida, a minha confiança vai lá embaixo. E por que a gente deixa isso acontecer com a gente ou com a nossa equipe e não ao contrário? Se a gente lê de trás para frente, ambição destrói a preguiça, sabedoria destrói a raiva, sonhos destrói o medo, crescimento destrói o ego, e a confiança destrói a dúvida. A gente sempre tem a tendência de olhar o lado, né, do pessimismo e não das coisas boas. Gente, se eu for ambicioso, se eu quiser conquistar alguma coisa, ambicioso do bem, tá? Se eu quiser conquistar alguma coisa, eu deixo minha preguiça de lado e eu vou lá, né? Pode colocar aqui numa atividade física, numa jornada, alguma coisa para si próprio. Sabedoria distrai a raiva. Quando a gente está numa situação muito difícil, que você está louco da vida, né? Você não é sábio, você age por impulso. E aí você acaba perdendo a razão, tá? Sonhe cada vez mais e não tenha medo de correr atrás, tá? Quanto maior vocês forem, quanto, né, o crescimento profissional e pessoal, quanto mais maduro vocês forem, o ego vai ser menor e as conquistas vão ser maiores, tá?
E a confiança, quanto mais confiante eu tiver, menos dúvidas eu vou ter. Não é isso? Pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Não tem muito segredo dentro do mercado. O que tem hoje são ferramentas que nos fazem olhar, né, dentro da vertente. Eu deixei aqui no próximo slide os meus contatos, tá? O professor Geraldo também tem aí, né, o meu contato pessoal. Quem quiser conversar, trocar uma ideia, saber um pouquinho do que eu tenho feito no mercado, me procura, né? Me passa o e-mail, né? Tem ali meu e-mail, meu Instagram, meu LinkedIn. Né? O meu Instagram tem mais cachorrinho, né, do que outras coisas, mas a gente acaba compartilhando coisas boas. E construam um legado que vocês acreditem nele, tá? Hoje, o RH se molda todo dia, e isso eu falo para vocês assim, de carteirinha, tá? Todo dia a gente precisa se reinventar, porque todo dia surgem coisas novas. Não deixem que os valores mudem vocês, tá? Eu acho que aí está acima de qualquer coisa. E quando a gente tem propósito e sabe do que a empresa onde a gente atua, do que o mercado onde a gente atua, né? O que a gente sabe que eles querem, é muito mais fácil de traçar a estratégia. Só que para traçar estratégias, eu preciso estudar e me aprimorar. Reter talentos é uma missão que eu considero muito difícil. Porém, a gente precisa ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Tá? Se a gente não escuta, a gente não vai. Não adianta nada eu mudar de escala, eu favorecer a empresa com tudo isso, porque é uma via de mão dupla, funcionários felizes, empresas com resultados melhores, consequentemente, né, o lucro é maior e a satisfação é maior. Mas os desafios, primeira coisa, está dentro de vocês. Vocês vão atrás de vencer, né, esses desafios, de correr atrás das oportunidades. Ferramentas, existem N's que vão servir para o mercado X, Y, Z, né, cada uma aí dentro da sua necessidade. Basta a gente querer. Se a gente quiser, a gente faz, tá? E ser gestor de pessoas, gente, é amar. E aí fala assim, gente, tem dia que eu não amo, não, tem dia que eu odeio o coleguinha, né? Mas é amar incondicionalmente, tá? Porque você tá lidando, e isso eu aprendi muito, eu fiquei um bom tempo na Unimed, aqui da minha cidade também, né? Mas Unimed a gente sabe que né, tem várias aí, e lá uma lição eu tirei muito, assim, foi muito válida para mim, né? Que eu fazia supervisão no hospital, nós estamos lidando com o amor de alguém. E isso eu levei para o RH. Nós estamos lidando com o amor de alguém, tá? Nós precisamos pensar que as pessoas que estão conosco têm uma família, têm um propósito, têm uma vida lá fora, né? Então, se acontecer alguma coisa aqui dentro que ela não gostar, ela vai embora mesmo. Não há projeto de retenção de talentos, não há projeto que a gente faça que segure. Por quê? Porque ela foi maltratada, né? Ela não se sentiu acolhida, né? Então, assim, pode ser que para nós os valores de pessoas sejam diferentes, mas olhe para a pessoa, primeira coisa, com empatia e respeito, tá? A gente precisa pensar isso muito claramente. Tem uma palavrinha no RH que acredito que todos os professores já falaram aí para vocês, ou algum professor já falou em algum momento da aula, que é o chá. Né? As pessoas precisam ter conhecimentos, habilidades e atitudes. E nas minhas aulas de RH eu não levo chá, eu levo a chama, tá? Conhecimentos, habilidades, atitude e o amor. Porque se a gente não fizer, não vai dar certo. Tudo bem? Obrigada por vocês me ouvirem. Espero ter contribuído um pouquinho com a minha experiência, tá? Eu tinha feito essa proposta para o G, para trazer um pouquinho da minha experiência aí para vocês, né? Não tão engessado, mas para vocês verem como que funciona o mercado. E sigo à disposição, professor Danilo. Muito obrigado a você, à instituição, ao professor Geraldo, e espero ter contribuído aí na jornada de vocês.
Muito bom, Ítala. Obrigado, viu? Obrigado pela contribuição. Eu acho que é um tema que é muito abrangente, né? Eu acho que todas as áreas precisam entender um pouco de como funciona, né? De como isso está ligado hoje em dia. Como eu disse para você, eu tirei vários insights da sua aula, né? Dessa sua palestra, dessa sua aula. Principalmente quando assim você colocou sobre os sete anões, eu achei assim incrível, né? Quando você começa a associar assim, é mais ou menos isso. Quem já trabalhou em equipes muito grandes sabe, né? Como isso acontece, né? Sim. Quando você disse sobre o mercado tá retendo talentos dos 35 mais, eu achei um dado muito legal que você trouxe, né, de mercado, Uhum. porque a gente vira e mexe as questões relacionadas a etarismo vêm à tona e as pessoas acabam se sentindo bastante inseguras hoje em dia em relação à transição de carreira, em relação a mudar de empresa por conta de idade e tal. E eu acho que isso é muito interessante a gente perceber, né? Sim, sim. Que acho que nunca é tarde, né? E acho que mais do que isso, como você disse, é a gente se antecipar em relação aos acontecimentos, né? Então, hoje, com tecnologia, as coisas acontecem muito rápido, né? Principalmente a inteligência artificial que está chegando não, já chegou e que a Uhum. cada semana é uma novidade que vem relacionada à IA que está impactando todas as áreas, né? Então, eu achei assim muito legal isso que você trouxe. É, Assim, eu falo, tudo que eu falo para você é de carteira, de assim, vivência, né, de carteirinha aí, por quê? Hoje o grupo que eu trabalho, ele abrange uma indústria, né? é, Ele abrange uma sociedade de vários outros negócios e ele abrange uma fazenda de grãos e gado de corte, tá? Então hoje eu trabalho com duas frentes, eu trabalho com uma indústria, eu trabalho com uma agropecuária, né? E a gente vivencia muito disso, né? Na indústria, o perfil um pouco mais jovem, o perfil que busca as conquistas, e a fala é essa mesmo: trabalhar na indústria eu vou crescer. Já no campo é o contrário, tá? As uhum. pessoas que estão lá são as pessoas mais velhas e tudo mais. E aí, quando a gente começou a ter problema, né, com a fidelização da mão de obra jovem, a gente falou assim, por que não? Né? Aí hoje, aqui na região, várias indústrias estão até publicando isso, estamos com projeto de contratação de aposentados, disso, daquilo. E o nosso já é uma coisa que vem dando certo, né? E aí eu falo para você assim, a tecnologia, eu posso te dizer que é um ponto negativo, porque alguns, né, principalmente os 58, 60 mais, a tecnologia que eles mexem é uma tecnologia de celular mesmo, né? O Sim, WhatsApp e tudo mais. Então, os sistemas em si têm um pouquinho mais de dificuldade, né? Alimentar um sistema produtivo e tudo mais. Hoje aqui, se a gente abrir o nosso sistema, eu vou ver tudo que as máquinas estão produzindo em tempo real, né? E quanto que está saindo, quanto que não está, quanto que está lucrando. Então, a gente tem essa acessibilidade. Então, para isso, eles têm grandes dificuldades, né? Assim, por quê? Porque a tecnologia deles é um Word, um Excel, né? Uma coisa. Mas, em sabedoria, em atitude, eles dão de chinelo nos senhores, né? Eu estou hoje aqui pela indústria, nós estamos no Senai com duas turmas. Eu tenho 40 alunos hoje da fábrica no Senai, né? E eu recebo relatórios mensais. E eu recebi o relatório desse mês, eu até publiquei para o pessoal. O melhor aluno da sala é um senhor, ele trabalha com a gente há 12 anos, ele tem 60 anos, e ele é engenheiro, tá? Formado de formação, então ele tem 3 faculdades. Ele fez contabilidade, ele fez engenharia, desculpa, 2 faculdades e um curso técnico. E ele fez técnico em eletrotécnica naquelas, né, instituições mais antigas. E hoje ele optou por trabalhar. E aí o Senai mandou uma menção honrosa pelo comportamento, pela postura e pelo incentivo dele para os demais, né? E aí os jovens também fizeram uma homenagem para ele.
Então, assim, são pessoas valiosas no mercado, que por mais que Legal. tenham dificuldades com o mercado moderno, eles têm a sabedoria no agir. E mesclando essas duas equipes, a gente está tendo um resultado muito legal, porque um pega da sabedoria de um, o outro pega, né, da simplicidade, né, da imaturidade, da ação impulsiva dos jovens, e aí a gente consegue firmar um pouco mais. Às vezes, hoje eu vou pedir demissão porque eu não estou aguentando mais, aí vem uma palavra sábia, então a gente consegue disseminar, né, aquele bichinho motivacional do acolhimento por todos eles. Legal, muito bom. É aquela questão de que você colocou, né? Que é a pessoa que valoriza mesmo aquela oportunidade que ela está tendo, né? E aí eu Sim. acho que uma outra coisa que a gente tira sobre isso também é o ambiente diverso, né? Como é bom você ter um ambiente diverso, de várias formas diferentes, para. Eu acho que isso não é uma coisa que eu estou falando, né? São as pesquisas que dizem que quanto mais diverso o ambiente, mais fácil da gente conseguir inovar, né? Então, Sim. acho que isso é muito bacana. Só para. Eu acabei de ver o chat aqui, a Daniela perguntou se a gravação vai ficar disponível. Sim, Daniela. Depois nós vamos disponibilizar para vocês, que ela chegou um pouquinho atrasada, ela falou que ela perdeu um pouquinho. Então, depois você pode conferir o link, tá? Nós vamos disponibilizar para vocês. Ótimo. Ítala, eu vou abrir para pergunta, né? Se para ver se alguém tem alguma pergunta. Pessoal, alguém tem alguma Estamos pergunta aqui. para fazer? Hum, alguém dá para levantar a mão aí? Alguém? Todos em silêncio. Todos em silêncio. Bom, eu acho que não, então. Eu vou ficar muito É, feliz porque eu falo assim, ó, ela explicou tão bem que a gente não tem perguntas. Exatamente, é o feedback que o professor tem, é sempre esse. Professor, pessoal, alguém tem alguma dúvida? E se ninguém tem, então assim, ó, fui claro o suficiente, né? Foi claro. É muito bom. O professor Geraldo colocou aqui também, né? Deu parabéns para você e as contribuições foram sensacionais. Que com certeza eu faço as palavras dele e as minhas palavras também, que com certeza vai agregar bastante na formação dos nossos alunos do Unisagrado, dos cursos que a gente coordena, tá? Então é isso, Ítala. Eu agradeço, né, em nome dos alunos, em nome do professor Geraldo, da professora Nirave também, a contribuição. Adorei, foi muito legal, né? E também me coloco à disposição de você. Se precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Até se tiver vagas de trabalho, pode compartilhar com a gente, que a gente compartilha com os alunos também. Muito obrigada, professor. Eu até compartilhei, a gente estava com um projeto de estágio aí, né, para o próximo ano, compartilhei com o professor Legal. Geraldo, mas eu compartilho com vocês aí. Sim, será um prazer. No dia que tiver aqui, eu não sei, você é de Botucatu ou de Bauru? Eu sou de Bauru. O dia que tiver por aqui, né, estamos abertos, né, venham Legal, com conhecer-nos, certeza. vem saber como é que faz uma garrafa, Ah, com certeza. Muito bom. né? Vem por aqui, estamos Muito aí. legal. Tá Maravilha, bom? Ítala. Muito Precisando, estou à obrigado. disposição. Obrigada eu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado.